Saudações matemática, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E aqui eu vou passar mais um exemplo onde eu trabalho a parte de limites e onde você precisa fazer uma interpretação gráfica para encontrar. Então aqui nesse caso já estou querendo trabalhar até um pouco a parte de limites nos infinitos, tá? Mais infinito, menos infinito. E aqui a gente vai fazer esse exemplo onde tem uma função com um gráfico que eu desenhei aqui. Então imagine que a nossa função f seja esse gráfico. E aí é para responder algumas coisas aí, né? Na letra A, ele pede para calcular limite da f de x quando x se aproxima de mais infinito. Então, o limite quando x se aproxima de mais infinito significa que você deve fazer com que o x cresça sem parar e você observe o que acontece com a função. Então, se eu pegar aqui x e me tender a mais infinito, a gente até diz o seguinte, que lá no eixo x o mais infinito é desse lado, crescer sem parar, e o menos infinito é diminuir sem parar, então é desse lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que x cresça e vou analisar o que acontece com a f. Será que se f cresce também sem parar, diminui sem parar, ou se aproxima de um ponto? Tá? Então, tem três opções. Quando você fizer o x tender a mais infinito, na verdade tem uma quarta, né? Então são quatro opções. Ou vai se aproximar de mais infinito, menos infinito, ou de um ponto, ou não existe. Tá? Então, vamos lá. Aqui então eu vou pegar no eixo x, vou fazer o x crescer. Então eu vou pegar um ponto qualquer aqui, esse ponto, por exemplo, vou analisar o que acontece com a f. Vou até o gráfico, tá aqui. Quando eu projeto no y, vai dar um certo valor aqui, um pouco acima do 3/2. Só que eu tenho que crescer o x, então eu vou pegar um outro x aqui. Quando eu analiso no gráfico, subiu mais, né? Então, em relação ao anterior, aumentou um pouquinho. E eu vou aumentando o x, olha o que vai acontecendo com a função. A função aqui aumentou de novo. E como aqui é uma reta, isso aqui vai continuar infinitamente. Cada vez que eu aumento o x, já que é uma reta aqui, ó, uma reta crescente até, né? Então, cada vez que eu aumento o x, vai aumentar o y. Então, se x se aproxima de mais infinito, aqui no y também vai se aproximando de mais infinito, porque a ideia é estourar aqui, né? A gente diz assim, ó, cada vez que eu aumento x, o y também aumenta, o y estoura também. Então, quer dizer que aqui, na letra A, o limite é mais infinito, porque está crescendo sem parar. Ok, pessoal? Na letra B, ele pede limite da f de x quando x se aproxima de menos infinito. Então, eu vou lá no eixo x e vou ter que diminuir o x cada vez mais, sem parar. Ó. E vou analisar o que acontece com o gráfico, com a função. Veja que nesse caso aqui, ó, eu pego esse primeiro ponto, projeto na função, está bem aqui. Então, no eixo y dá um valorzinho aqui, ó, um pouco acima do menos 1. Quando eu pego o próximo que eu marquei, que é esse cara, quando eu projeto lá no eixo y, vai dar um ponto aqui bem mais próximo do menos 1 que o anterior, né? E cada vez que eu vou diminuindo sem parar esse ponto, estou me aproximando do menos infinito, esse valor aqui ele vai ficar muito mais próximo do menos 1. E isso infinitamente acontecendo, ó. Cada vez mais próximo. Ele vai se acumulando aqui bem próximo do menos 1. E a ideia é continuar isso aqui, tá, pessoal? É porque o desenho não tem como continuar isso finitamente. Mas a ideia que está aqui é que ele está meio que tangenciando aqui essa reta tracejada aqui, que seria justamente no menos 1, ó, tá tangenciando, nunca vai cortar isso aqui, nunca vai passar. A ideia é continuar desse jeito, tá? Então, isso significa então que cada vez que eu diminuo o x, esse valor aqui em y se aproxima do menos 1. Então, quer dizer que o limite da f, quando x se aproxima de menos infinito, dá menos 1. Então, esses dois casos aí fica até interessante perceber a diferença entre o que é limites nos infinitos e limites infinitos, tá? Então existe uma diferença assim. Quando a gente diz que vamos calcular o limite nos infinitos, significa que o x se aproxima de mais infinito ou menos infinito. Então a letra A e B são exemplos de limites nos infinitos, porque aqui é onde x está se aproximando. Limites infinitos, sem o termo nos, né? Então, limites infinitos significa que o valor final é mais ou menos infinito. Então, aqui é um limite infinito. Aqui já não é um limite infinito, porque não deu mais infinito nem menos infinito. Deu menos 1, deu um valor, uma constante. Então, não é um limite infinito. É um limite no infinito, mas não é infinito. Aqui é um limite no infinito, que também o resultado é infinito, tá, pessoal? Beleza.
Então, na letra C pede o seguinte: calcule o limite da f quando x se aproxima de meio pela direita. Então, é um exemplo parecido com o outro vídeo que eu fiz, mas eu vou fazer esse aqui porque é para reforçar um pouco mais. Se você não viu o vídeo, pode ver, ou então vai poder entender melhor aqui também. Então, eu tenho que me aproximar. Quando vem toda vez esse símbolozinho de mais no expoente, significa que eu tenho que me aproximar de meio pela direita. E quando vier um menos, quer dizer que é pela esquerda. Esses são os famosos limites laterais, tá? Então, quando vier esse símbolo, são os limites laterais. Então, aqui pela direita e pela esquerda, você vai ter que analisar aqui no gráfico para ver qual é o valor. Então, vamos lá. Pela direita do meio. Então, eu vou identificar o meio, está bem aqui o meio, e vou me aproximar pela direita. Então, tenho que fazer pela direita. Ó. Se eu pegar aqui um ponto aqui e projeto lá na função, tá aqui em cima, ó, o valor vai dar mais ou menos aqui. E eu me aproximo um pouco mais, e o valor aqui vai estar bem mais próximo do 3/2. Então, cada vez que eu vou me aproximando aqui do meio, pela direita, o valor vai se aproximando lá em cima do 3/2. Já pela esquerda do meio, eu venho pela esquerda desse lado do meio, ó. Se eu pegar aqui esse primeiro ponto, tracejar até a função, vai dar esse valor, um pouco acima do 0, abaixo do 1. Se eu pego esse próximo aqui, tracejo até a função, projeto, ficou mais próximo do 1, e cada vez que eu vou me aproximando do meio, pela esquerda, o valor aqui na função, no y, se aproxima do 1. Vai se aproximar cada vez mais do 1. Então, a gente disse que o limite da f, quando x se aproxima de meio pela esquerda, é igual a 1. Então, veja que os limites laterais aí deram diferente, tá, pessoal? Aqui ele não perguntou, por exemplo, quem é o limite da f de x quando x tende a meio, sem símbolo nenhum, né? Nem pela direita nem pela esquerda. Só para ficar claro e reforçar de novo, quando não vem símbolo nenhum, significa que é o limite normal. Ele quer saber o limite quando x se aproxima de meio, independente se é pela direita ou pela esquerda. Só que se por acaso pela direita dá um valor e pela esquerda dá outro valor, então significa que esse limite aqui ele não existe, porque os limites laterais deram diferente. Então o símbolo de não existe é esse. Tá? Se esses limites derem iguais, o valor que der é o limite normal. Então se aqui tivesse dado 3/2 e aqui também 3/2, então o limite da f de x quando x se aproxima de meio, sem símbolo nenhum, seria 3/2. Tá? Mas como deram diferente, então a resposta seria não existe. Na letra E, ele pergunta o seguinte: quanto é f de meio? Então aqui, pessoal, eu quero só saber quanto é a imagem no ponto meio. Então aqui é simplesmente, eu vou olhar no meio, no valor x igual a meio, e vou ver onde está a função. Então essas bolinhas aqui, essa bolinha branca significa bolinha aberta, significa que não está nem no 1 e nem no 3/2. Não tem bolinha preta aí, não tem bolinha fechada. Então na direção do meio não tem ponto marcado. Então significa que f de meio não existe. Tá? Então significa então aqui que não existe. Interessante porque tem casos assim que não vem a bolinha preta. Se viesse a bolinha preta, então você marcava. Se a bolinha preta estivesse no 1, ok, então seria 1. Se estivesse no 3/2, ou onde estivesse a bolinha preta, tá, pessoal? Se a bolinha preta estivesse aqui para cima e desse o valor, então pronto, f de meio seria lá onde está a bolinha preta. Mas não tem a bolinha preta, que quer dizer fechado naquele ponto, não tem, então significa que não existe. Então só para finalizar, então esse caso aí é mais um exemplo. Eu poderia perguntar agora se a função é contínua no meio. Então, claro que não é, porque existe um grande salto aí, muitos problemas, limites laterais deram diferente no meio, f de meio não existiu, nem o limite existiu, o limite normal. Então essa função ela não é contínua no meio. Se você perceber até, se eu desenhar o gráfico aqui, eu vou aqui continuamente, só que quando chega no meio eu dou um salto. Aqui parece ser uma exponencial, talvez, e aqui, quando chega bem aqui, passa a ser uma reta. Né? Então, o lance de mudar a função não tem problema nenhum. O problema é justamente o salto que se dá, tá, pessoal? Então, a função ela não é contínua no meio, aí no x igual a meio. Então, até o próximo vídeo, onde eu vou reforçar um pouco mais sobre o que é uma função contínua. Esse exemplo é para entender a parte gráfica e introduzir a função contínua. Até mais, pessoal.